Bom, espero que vocês aguentem ainda depois dessa longa jornada de 3 dias e a última apresentação, então eu sinto muito por vocês terem que me ouvir nessa hora. Então eu dividi minha apresentação em 4 partes. As 2 primeiras partes são meramente expositivas. Eu vou expor o problema do livre-arbítrio de maneira bem simples, talvez até simples demais, e depois eu vou passar por uma discussão um pouco mais complexa. Então minha apresentação vai assim, da parte expositiva, que é extremamente simples, e depois vai para a parte mais original, que eu vou mostrar um pouco do meu trabalho. Vai ficar um pouquinho mais complexa. Bom, como eu disse, a primeira parte do trabalho expositivo eu quero explicar aqui o que é o problema do livre-arbítrio. Eu estou interessado, mais especificamente, na noção de responsabilidade moral. Então eu vou dar aqui uma historinha bem breve. Eu quero mostrar que tem um conflito de intuições entre 2 teses principais. E na verdade essa historinha aqui ela aconteceu de verdade, né? Eu peguei um caso do assassino, que foi apelidado de Chico Picadinho. Ele assassinava mulheres e as esquartejava. O caso dele foi listado, né, pelo G1 como um dos 9 casos de assassinato que chocaram o país. Aqui um exemplo, né, do que ele fez. Num bar, eu estou citando aqui nessa reportagem, ele conheceu a Ângela Silva. Eles acertaram o preço do programa e ele levou ela num apartamento e acabou assassinando, né? Ele cortou ela em tantos pedaços que ele acabou dando descarga das partes do corpo dela e foi preso por isso. As pessoas obviamente o condenaram moralmente, assim. Parece que tem uma intuição muito óbvia. Eu quero aqui apontar para 2 intuições principais, né? Primeiro, você tem essa intuição muito óbvia de que ele foi moralmente responsável pelo que ele fez. Ele poderia não tê-la assassinado, ele poderia ter evitado essa ação. Por que ele executou isso, né? Então, assim, o que a gente deve fazer com relação a ele? O que a gente deve fazer com relação a essa pessoa, né, o Chico? Eu acho que a intuição aqui é de que ele é moralmente responsável, né? Quando eu apresento só esse caso, de que ele assassinou a mulher sem motivação, porque quais são as razões? Você não apresenta boas razões para isso, assim, a gente condena ele moralmente. Então essa é a primeira resposta, né? Eu vou chamar de resposta 1, que é a primeira intuição. Ele é digno de culpa, ele é culpado por aquilo que fez. Ele não foi forçado a executar o crime, ele poderia ter agido de outro modo, ele tinha controle da ação que ele executou. Certo? Essa é a primeira intuição. No entanto, uma segunda intuição, né? É que eu vou, de novo, voltar para o relato da reportagem, né? Quando a gente volta para as causas que levaram ele a executar aquele crime, a gente volta para a história do agente, né? Ele teve uma infância muito pobre, o pai o abandonou quando ele era ainda criança, ele era espancado, ele era estuprado quando criança. Bom, quando ele desobedecia, né, ele apanhava muito da mesma mulher. Enfim, você pode voltar assim, para causas anteriores e quando a gente faz isso, parece que tem um certo conflito. Por um lado, parece que a gente consegue explicar o fato de que ele executou essas ações. Talvez se ele tivesse tido uma infância melhor e não tão sofrível, talvez ele não agisse como agiu. Enfim, também você tem um detalhamento psiquiátrico do caso dele, você tem uma explicação de como funciona a mente desse indivíduo, ele foi diagnosticado com uma doença, então parece que tem uma intuição de que foi natural que ele acabou se tornando um assassino, né? As condições históricas mais psicológicas dele meio que determinam o caráter do Chico, como se ele tivesse sido compelido a agir daquela maneira. Então eu faço uma pergunta para vocês, né? Como que vocês se sentem com relação a isso? Uma sugestão do Watson é de que a gente fica ambivalente, né? Você se alterna entre a simpatia e a antipatia. Por um lado a gente que é culpado, parece que ele é moralmente responsável,
e por outro, parece que existem explicações naturais, explicações naturalistas, sociológicas, que tornam compreensível ele ter executado o assassinato, a ação. Então o problema é precisamente da tensão entre a tese do livre-arbítrio, que algumas vezes a gente age livremente, e a outra tese, que eu chamo de determinista, ou quase determinista naturalista, que a gente faz parte da ordem natural do mundo. E por fazer parte da ordem natural do mundo, as nossas ações, os nossos atos, têm explicações em termos de causas anteriores e leis da natureza. Obviamente, não mencionei aqui fatores da infância dessa pessoa, mas você poderia voltar ainda mais ao tempo. Bom, ele nasceu porque ele teve pais de um certo tipo, mas os pais nasceram porque certas condições aconteceram. Você vai remetendo a causas anteriores até o início do universo. Então, assim, parece que as condições do universo são tais que determinam, necessitam as nossas ações. Agora, se esse é o caso, será que existe realmente livre-arbítrio? Será que o livre-arbítrio é compatível com essa visão naturalista, determinista acerca do mundo? Esse é o problema, a gente quer investigar as relações conceituais entre uma tese e outra. Não estou falando qual que é verdadeira aqui, não quero ser neutro com relação a isso. Quero saber se elas são compatíveis. Bom, eu falei que era uma exposição bem simples aqui do problema. Agora eu vou para uma parte um pouquinho mais complexa, né? Então eu vou para o argumento direto, que é o principal argumento a favor da tese de que se o determinismo for verdadeiro, se a gente conseguir explicar atos por meio dessas condições iniciais, junto com as leis da natureza, você vai voltando na ordem de explicação e vai até o início do universo, vai até o Big Bang. Se você consegue explicar os nossos atos por meio dessas condições iniciais mais as leis da natureza, então, se o argumento direto for um bom argumento, não há livre-arbítrio no sentido de responsabilidade moral. O Chico não seria moralmente responsável por aquilo que ele fez, nem ninguém. Ninguém seria moralmente responsável. Então, como o argumento funciona? É um argumento incompatibilista, porque o incompatibilismo é a tese de que o livre-arbítrio relevante para a responsabilidade moral é incompatível com o determinismo. Então, os principais argumentos a favor do incompatibilismo, eles procuram mostrar que se o determinismo for verdadeiro, você não poderia ter agido de outro modo. Você não poderia ter evitado executar a ação que você executou. Se você assassina alguém e comete uma ação imoral, você não poderia ter evitado isso. Foi necessitado pelas leis do passado. Então, um exemplo assim de um argumento incompatibilista, esse na verdade é o principal argumento indireto incompatibilista, é o argumento da consequência. É formulado assim: se o determinismo for verdadeiro, então as nossas ações são a consequência do passado e das leis da natureza. Essa é uma consequência simples do determinismo. Mas se fôssemos agir de outro modo, se fosse executar uma ação diferente daquela que eu executo, o passado seria o mesmo. Se eu fosse, digamos, se eu não estivesse aqui em Macapá, tudo que aconteceu no início do universo do Big Bang seria exatamente igual. Nada do que eu... as minhas ações não afetam o passado, não tenho o poder de mudar o passado. Nem tenho o poder de mudar as leis da natureza. Então, o argumento conclui que se o determinismo for verdadeiro, eu não poderia ter agido de outro modo. Então, esse é um argumento incompatibilista indireto. Eu estou sendo um pouco preciso aqui, porque eu não estou dizendo que o determinismo é incompatível com a responsabilidade moral. O que eu estou falando aqui é que, se esse argumento for sólido, o determinismo é incompatível com a capacidade para agir de outro modo. Por que é indireto? Porque esse argumento, para mostrar que o determinismo é incompatível com a responsabilidade moral, eu preciso argumentar a favor dessa tese, de que se ninguém é capaz de agir de outro modo, então ninguém é moralmente responsável. Se você não pudesse agir de um modo diferente daquilo que você agiu, então você não é moralmente responsável pela sua ação. Isso daqui é extremamente controverso. Controverso por causa dos casos de Frankfurt, que ele mudou totalmente a discussão do debate do livre-arbítrio. Ele argumentou que você pode ser moralmente responsável mesmo que você não tenha o poder de agir de outro modo. Se você executa um assassinato, não poderia não ter executado o assassinato e, no entanto, é moralmente responsável pela sua ação, mesmo que sua ação seja, digamos, necessitada, na visão do Frankfurt.
É interessante aqui, eu vou fazer uma analogia, que os casos deles são semelhantes aos casos de preempção na causação. Eu vou dar um exemplo aqui de como isso funciona. Então, no caso do Frankfurt, eu vou dar um exemplo de como um agente ele é moralmente responsável, mesmo que ele não possa agir de outro modo. Então, antes disso, quero considerar aqui um caso de preempção, que é um contra-exemplo à noção do Hume de causa. O Hume pensava que um objeto causa o outro, ou um evento causa o outro, e se esse evento ocorresse, o outro não ocorreria. Então eu arremesso a pedra na janela e eu causei o estilhaço da janela. Ou seja, se eu não tivesse arremessado a pedra, a janela não teria se quebrado. Entendido dessa maneira. Então, um contra-exemplo a essa definição de causalidade vai assim, né? Suponha que você tem duas pessoas, X e Y, e elas querem quebrar a janela da sua casa. Então as duas concordam que vão arremessar a pedra. Então, agindo lado a lado, X e Y andam juntas para tirar uma pedra e quebrar a janela da sua casa. A pessoa X, no entanto, joga a pedra antes e consegue quebrar a janela. E Y desiste de jogar a pedra quando vê X fazendo isso. Quando vê X fazendo isso. A pessoa X é responsável por causar o evento de quebrar a janela, enquanto as ações de Y são uma causa potencial. Y não arremessou a pedra, não causou o estilhaço da janela. Mas assim, se X não tivesse arremessado a pedra, Y teria feito isso. Então assim, esse é um caso em que mesmo que X não tivesse arremessado a pedra, a janela se quebraria. Ela se quebraria porque outra pessoa seria responsável por isso. Outra pessoa executaria um evento que causaria. Você tem uma causa efetiva nesse caso, mas se essa causa não ocorresse, teria uma causa potencial, digamos. Essa causa potencial só acontece quando a primeira não ocorre. Os casos do Frankfurt são semelhantes a esse caso. O exemplo original é o Black e Jones, eu mudei aqui para João e José. Então assim, você tem um neurocientista, o João, e aqui vem um contra-exemplo, né, ao princípio de possibilidades alternativas. O João, ele quer que o José execute uma certa ação, ele quer que o José cometa um assassinato, digamos. Porque a gente quer atribuir culpa ao José por executar o assassinato. Então ele se esforça bastante para conseguir o que quer, mas ele prefere evitar fazer isso desnecessariamente. Ele pode manipular ali, através do... manipulando o cérebro do José, ele pode manipulá-lo a cometer o assassinato. Então ele espera que o José esteja decidido sobre o que fazer e não faz nada, né? A menos que isso esteja bem claro para ele. Ele é um excelente juiz de tal coisas. E, bom, se ficar claro que o José decidirá fazer outra coisa, João tomará medidas eficazes para garantir que José decida fazer o que ele quer que ele faça, manipulando diretamente os processos relevantes no cérebro do José. Acontece que o José, por si próprio, decide cometer o assassinato. O João não precisa intervir. Então o João está controlando por meio de estímulos neurais no cérebro do José, está controlando as ações dele e espera. Ele está esperando o José decidir o que fazer. O José vai lá e decide matar a pessoa. Então o João não precisa intervir. Mas acontece o seguinte: se a pessoa não tivesse decidido assassinar, cometer o assassinato, o neurocientista interviria e obrigaria a pessoa a executar o assassinato. Então esse é um caso que a pessoa não poderia agir de outro modo. Não poderia agir de outro modo porque o neurocientista estava controlando toda a situação. Mas o neurocientista não intervém. Ele não faz nada. A pessoa decide por si próprio executar o assassinato. Então o Frankfurt diz: essa pessoa não é moralmente responsável? A intuição é de que sim, ela é moralmente responsável mesmo que ela não poderia agir de outro modo. Ela decidiu agir assim. Eu acho que esse cenário ele é baseado numa distinção. Você tem os fatores da inevitabilidade e os fatores explicativos. O que explica a ação do José de decidir cometer o assassinato? É o fato que ele queria matar a pessoa no nosso cenário. Agora, o que torna a ação dele inevitável? O que torna a ação dele inevitável é o fato de ter um neurocientista controlando as ações dele. Na verdade, no cenário ele não controla, ele só controlaria se ele decidisse não cometer o assassinato. Então,
A grande questão é que essa tese ela não precisa ser verdadeira, você não precisa estar convencido dos casos do Frankfurt. O que é importante é que o Frankfurt ele mudou radicalmente o debate. Ele mudou de tal modo que é extremamente controverso você defender que uma condição necessária para ter livre-arbítrio é você poder agir de outro modo. Então assim, isso coloca o incompatibilista numa má posição, porque ele não só tem que argumentar a favor da tese de que poder agir de outro modo é incompatível com o determinismo, como também ele tem que argumentar a favor do princípio de possibilidades alternativas. Que se você não pode agir de outro modo, então você não é moralmente responsável. Então, do ponto de vista da dialética do debate, o Frankfurt colocou o incompatibilista numa posição muito ruim. Então, o que é feito, geralmente? Felizmente, os incompatibilistas têm um argumento direto. O incompatibilista não vai argumentar a favor da tese de que o determinismo é incompatível com a capacidade de agir de outro modo. Ele vai argumentar a favor da tese de que o determinismo é incompatível com a responsabilidade moral. Então a gente vai modelar um argumento através do argumento incompatibilista indireto original. E esse aqui é o argumento direto. Como isso aqui é feito? Eu vou dar um exemplo aqui de como o argumento é feito. A gente vai ter que introduzir um operador. Esse operador aqui eu vou chamar de N. NP significa que ninguém é moralmente responsável, nem parcialmente, pelo fato de que P. Então, se isso aqui for verdadeiro, não há responsabilidade moral. Por exemplo, P é a proposição de que eu disparo a arma. E o disparo da arma causou o assassinato da pessoa X. Se ninguém é nem parcialmente responsável pela verdade de P, esse é um exemplo, então eu não sou moralmente responsável por essa proposição. Se P for qualquer proposição que você quiser, e ninguém é nem parcialmente moralmente responsável por ela, não há responsabilidade moral. Então o que o argumento vai tentar fazer? Vai tentar mostrar que, assumindo o determinismo, MP é verdadeira. Se o determinismo for verdadeiro, ninguém é nem moralmente, parcialmente responsável por qualquer proposição P. Então não há responsabilidade moral. A primeira premissa do argumento segue-se da definição de determinismo. Não sei se dá para ver. Se o determinismo for verdadeiro, então necessariamente o passado, eu chamei o passado aqui dessa proposição P0, junto com as leis da natureza, que eu chamei de L, acarretam qualquer proposição P. Isso é uma consequência do determinismo. Qualquer proposição verdadeira é acarretada pelo passado das leis da natureza. Então tem esse operador aqui, ele tem duas regras dedutivas governando ele. A primeira é bem simples. Se uma proposição é necessariamente verdadeira, por exemplo, se é necessariamente verdadeira que 2 e 2 são 4, então ninguém é responsável por isso. Ninguém tem responsabilidade moral por verdades necessárias. E a outra é a transferência. Se ninguém é moralmente responsável por P e ninguém é moralmente responsável pelo fato de que P implica Q, então ninguém é moralmente responsável por Q. Se você aceita essas duas regras dedutivas, então tem um simples argumento a favor do incompatibilismo direto. Porque de 1, você tem que o passado implica L, que implica P. Isso vem de 1. Bom, mas isso é uma verdade necessária. Assumindo essa regra aqui, ninguém é moralmente responsável por verdades necessárias. Aqui a gente tem uma premissa, né? Ninguém é responsável moralmente pelo que aconteceu no passado distante, pelo que aconteceu no Big Bang. Então, assumindo esse princípio, essa regra de transferência, ninguém é moralmente responsável pela implicação, ninguém é moralmente responsável pelo antecedente, então conclui-se que ninguém é moralmente responsável por L implicar T. E aí tem uma outra premissa, de que ninguém é moralmente responsável pelo que as leis da natureza são. Disso, assumindo o princípio de transferência, se segue que ninguém é moralmente responsável por P, onde P é qualquer proposição verdadeira.
Então, se o determinismo for verdadeiro, não há responsabilidade moral. Esse é o argumento direto. Tá vendo? Ele não assume que ninguém poderia agir de outro modo. Ele se baseia nesse operador de responsabilidade moral, duas regras de inferência e duas premissas. Bom, eu acabei de formular o argumento direto, né, modelando o argumento da consequência de uma maneira um pouco mais precisa aqui, mas essa é a formulação intuitiva do argumento. Então, assim que os incompatibilistas tentam resolver aos casos do Frankfurt, porque eles não precisam argumentar a favor do princípio de possibilidades alternativas. Então, eles oferecem esse argumento direto. Aqui a gente chega na terceira parte. O ponto mais controverso desse argumento é o princípio de transferência. A ideia de que não ser moralmente responsável transfere por meio de condicionais materiais. Então, os casos do Frankfurt, eles motivam contra-exemplos a essa regra de transferência. Aí eu vou dar um exemplo aqui, né, na literatura, que foi o primeiro exemplo apresentado, do Ravisa. Então você imagina que a Beth, ela planta explosivos nas fendas de uma geleira e detona a bomba em T1, causando uma avalanche que esmaga a fortaleza inimiga em T3. Sem o conhecimento de Beth e de seus oficiais comandantes, no entanto, a geleira está derretendo, deslocando-se e se deteriorando gradualmente. Se Beth não tivesse colocado a dinamite nas fendas, o gelo e a rocha teriam se libertado e esmagado o acampamento da base inimiga em T3. Então a gente aqui vai ter os ingredientes para um contra-exemplo, né? Aquela regra de transferência. Então aqui nesse cenário a gente vai ter A, que é a proposição de que o avalanche causa a destruição da base inimiga, e a proposição de que a geleira está se corroendo. Então, assim, ninguém é moralmente responsável pelo fato de que, se a geleira está se corroendo, então você vai ter uma avalanche que vai causar a base inimiga, porque esse é um fator inevitável, são as forças da natureza atuando. Ninguém é moralmente responsável por isso, e ninguém é moralmente responsável pelo fato de que a geleira está se derretendo. No entanto, quem decide detonar a bomba, quem causa a avalanche é a Beth. Ela fez isso deliberadamente. Então você tem os fatores da inevitabilidade, por um lado, porque mesmo que ela não tivesse detonado a bomba, você teria uma avalanche, a base inimiga seria destruída. Mas no entanto é a Beth quem faz isso, ela decide fazer isso. Livremente, digamos. Então isso aqui parece ser falso, né? Parece que ela não é verdade, que ninguém é moralmente responsável pelo fato de que é uma avalanche. A Beth é responsável por isso. Portanto, o princípio de transferência falha se você aceita a intuição por trás dos casos do Frankfurt. Em suma, o que isso quer dizer é que o incompatibilista, na verdade, ao oferecer o argumento direto, ele não consegue se livrar dos casos do Frankfurt, porque eles voltam aqui com força igual ao princípio de transferência. Então você vai ter um contra-exemplo ao princípio. Agora tem uma pergunta: como que a gente deve entender essa noção de responsabilidade moral para explicar como alguém, como a Beth, ela parece ser moralmente responsável pela avalanche? Porque ela detona a bomba, causa a avalanche, ela parece ser moralmente responsável por isso. Como? Como que a gente vai entender a relação entre responsabilidade moral por um lado e proposições por outro? Porque responsabilidade moral é uma coisa que diz respeito a ações, mas eu também estou falando aqui de proposições. A gente precisa oferecer uma análise de como as noções estão relacionadas. Então vem aqui a análise 1. A análise 1 diz que ninguém é moralmente responsável por P, se só se P é verdadeira, e não importa o que ninguém faça, P ainda assim seria verdadeira. Essa é a definição padrão, digamos, que P é resiliente sobre suposições contrafactuais. Mesmo que a Beth, no nosso exemplo, não fosse detonar a bomba,
ainda assim seria verdade que você teria uma avalanche. A seria verdadeira, não importa o que ninguém faça. É óbvio que se você aceita essa análise, a gente não consegue explicar por que Beth ela é responsável por A, pelo avalanche. Porque A seria verdadeira independentemente do que ela faça, porque as forças da natureza garantiriam isso. Então, assim, para nossa análise de não ser moralmente responsável, a gente não pode explicá-la por meio de contrafactuais. Então, tem aqui uma segunda análise, que é uma análise hiperintencional, uma análise por meio de fazedores de verdade. Então eu digo aqui que um agente S, ele é pelo menos parcialmente moralmente responsável pelo fato de que P, se só se a ação desse agente é um veridador, ou seja, torna a proposição verdadeira, ou é uma causa daquilo que torna essa proposição verdadeira. Por que a Beth ela é moralmente responsável pelo avalanche? Porque a proposição de que é um avalanche, seja lá aquilo que torna essa proposição verdadeira, é o fato de que tem um avalanche acontecendo. Mas isso foi causado por um evento que foi a ação da Beth. Então a ação da Beth foi uma causa do veridador dessa proposição, daquilo que tornou essa proposição verdadeira. Se essa análise é correta, não estou dizendo que é, se ela é correta, ela consegue explicar a intuição do porquê que a Beth é moralmente responsável. Por exemplo, o que explica a verdade dessa proposição é uma ação dela, não são os fatores da inevitabilidade. Exatamente isso que eu queria dizer. Agora, eu vou argumentar que se você aceita essa análise, então você tem que aceitar o princípio de transferência. Curiosamente, a gente consegue explicar a intuição de que ela não é moralmente responsável. Desculpa, que ela é moralmente responsável por A. No entanto, a regra de transferência ela vai ser válida, por incrível que pareça. Porque nesse caso, essa segunda premissa ela vai ser falsa. Ou seja, embora a Beth seja parcialmente responsável pela avalanche, a gente também consegue explicar por que ela é responsável pela erosão implicada na avalanche. Então, se ela é responsável por A, eu vou argumentar, ela é responsável pela implicação. Que o argumento é bem simples, na verdade. Eu vou resumir com seus slides. Lembre-se que E implica A é equivalente a não E ou A. O condicional material é verdadeiro se só se ou o antecedente é falso ou o consequente é verdadeiro. Agora, lá no nosso cenário, a gente tem a primeira premissa que ninguém é moralmente responsável pela erosão, por essas forças naturais atuando no mundo. E o operador é factível, ou seja, se ME é verdadeiro, então E é verdadeiro. Agora aqui a gente tem uma disjunção, e lembre-se também que a Beth é moralmente responsável pelo avalanche. Faz parte da suposição do contra-exemplo de que a avalanche destrói a base inimiga. Então essa aqui é uma disjunção, que ela é verdadeira, mas só um dos disjuntos é verdadeiro. Porque E é verdadeiro, dado que o operador é factível. Então assim, o que torna essa disjunção verdadeira? Se você tem uma disjunção verdadeira em que apenas um dos disjuntos é verdadeira, no caso A, isso aqui é falso, então seja lá o que torna A verdadeira, vai tornar também a disjunção verdadeira. Isso é um princípio bem simples na lógica de veridadores. Então se você tem uma disjunção verdadeira, com apenas um disjunto verdadeiro, que torna o disjunto verdadeiro, torna a disjunção, a proporção complexa verdadeira também. Então o argumento aqui já está... Pedro, só para uma coisa, por que o operador é infactível? É estipulado. Estipulado. Então, assuma que a Beth seja moralmente responsável pelo avalanche. E a nossa análise parcial, depois eu vou dizer que ela é parcial, de responsabilidade moral. Então ela é responsável pelo avalanche porque a ação dela é uma causa daquilo que torna a verdadeira.
Mas aquilo que torna A verdadeira é aquilo que torna essa disjunção verdadeira. Então, se ela é moralmente responsável por A, e não E ou A tem o mesmo fazedor de verdade, tem o mesmo veredador que A, então ela também é moralmente responsável pela disjunção. Disser que ela também é moralmente responsável pela implicação. Aqui eu só estou repetindo o argumento que eu apresentei aqui. Então agora eu vou provar a regra de transferência de acordo com essa caracterização, com a análise 2 que eu ofereci, né? Então eu chamo isso aqui do princípio de Truth Maker. Então, se P é verdadeiro e S é parcialmente responsável por P, P e Q são verdadeiros e tem os mesmos veredadores, são os mesmos fatos que tornam essas proporções verdadeiras, então S é parcialmente responsável por Q. Isso obviamente se segue da análise 2. Então aqui a gente já tem a demonstração, né, por que a regra de transferência vai valer. Então se alguém aceita aquele princípio, deve aceitar a regra de transferência, que eu chamei de B aqui. Então assim, para ter um contra-exemplo da regra de transferência, você vai ter que ter uma situação em que ninguém é responsável por P, ninguém é responsável por P implicar Q, e, no entanto, alguém ser moralmente responsável por Q. Mas o operador é factível. Então, P é verdadeiro, P implica Q. Logo, Q é verdadeiro também. Q é verdadeiro, mas esse condicional ele é equivalente a uma disjunção. Então, você vai ter não P ou Q. Agora, se Q é verdadeiro e P também é verdadeiro, essa disjunção só tem um disjunto verdadeiro. Então, quem é responsável por Q vai ser responsável também pela disjunção e, portanto, vai ser responsável pela implicação. Então, nesse caso, sempre que alguém é moralmente responsável pelo consequente e você aceita que ninguém é moralmente responsável pelo antecedente, então a pessoa vai ser moralmente responsável pela implicação também. Tá claro o argumento aqui? Alguém tem uma dúvida? Então, isso aqui demonstra que a regra de transferência ela é válida. Então, assim, os casos de Frankfurt aparentemente motivavam um contra-exemplo à regra de transferência, de não ser moralmente responsável. Eu demonstrei aqui que se você aceita essa análise por meio de veredadores, que ela é necessária para fazer sentido ao contra-exemplo, então a regra de transferência ela é válida, contrariamente do dispensável. E aí, tem uma consequência interessante aqui. Será que eu estou oferecendo uma defesa do incompatibilismo por meio do argumento direto? Eu ofereci uma demonstração da regra de transferência, que é uma das regras dedutivas do argumento. E, na verdade, eu não estou fazendo isso. Eu não estou oferecendo uma defesa do incompatibilismo direto. Porque a primeira regra de que ninguém é moralmente responsável por verdades necessárias vai falhar. Então o que essa regra diz é que se uma proposição é necessariamente verdadeira, então ninguém é moralmente responsável por ela. Pensa aqui num caso simples. P ou não P? P ou não P é uma verdade lógica. Uma verdade necessariamente... verdades lógicas são verdades necessárias. Então, se essa regra não for válida, ninguém tem que ser moralmente responsável por isso. E aqui vem um contra-exemplo com base nessa análise, né? Esse aqui é o princípio A. Princípio A. A principal razão pela qual a falha deriva do fato de que, quando uma disjunção possui apenas um disjunto verdadeiro, o responsável pelo disjunto também é responsável pela disjunção. Isso se segue da nossa análise de não ser responsável por uma proposição. Então, assim, um exemplo para ilustrar por que essa regra vai falhar. Então, suponha que a Nina tenha matado o João. E agora a gente vai considerar a proposição expressa pela frase: a Nina matou o João ou não? Então, o que torna essa proposição verdadeira? Ela só tem um disjunto verdadeiro. O que torna a disjunção verdadeira é o fato da Nina ter matado o João.
Então, como ela é moralmente responsável por um dos disjuntos, e a disjunção só tem um disjunto verdadeiro, então ela tem que ser moralmente responsável pela proporção complexa, Nina matou João ou não. Mas isso é uma verdade necessária. Então a Nina é moralmente responsável por uma verdade necessária. Logo, esse princípio falha. A necessidade não exclui responsabilidade moral. Você pode ser moralmente responsável por verdades necessárias, tal como nesse exemplo aqui, envolvendo disjunções. Então aqui é um pouco do que se segue, né, da nossa análise por meio de veridadores para a responsabilidade moral. Responsabilidade moral transfere por meio de condicionais e, no entanto, a consequência dessa visão é de que você pode ser moralmente responsável por verdades necessárias, que parece bem contraintuitivo. Então aqui, finalmente, a quarta parte, eu vou antecipar algumas objeções que podem fazer. Tudo isso? Eu já vou terminar. Então, objeções à minha análise de responsabilidade moral. Que é um primeiro contra-exemplo, né? Eu dei uma demonstração da invalidade desse princípio com base no caso da disjunção. Aqui um contra-exemplo, né? Do Robinson, de 2016. Suponha que no meio da noite, ele dizendo aqui em primeira pessoa, só traduzir, eu capturo você da sua cama, ponho você num avião, levo você a 30 mil pés de altura e o jogue para fora enquanto estiver diretamente sobre a fronteira entre Arizona e Nevada. A seguinte disjunção agora é verdadeira: ou você vai morrer na Arizona ou você vai morrer em Nevada, porque ele capturou você e você vai cair num lugar ou outro. Mas assim, você tem poder para decidir onde você vai cair. Você pode cair em Las Vegas ou pode cair, digamos, em Sin City. E aí a gente vai supor aqui no nosso cenário, né, para ter um contra-exemplo, que em algum lugar, por volta de 6 mil metros de distância, você tem um vislumbre e você lembra que você prometeu à sua mãe que você nunca mais vai pisar no solo do Arizona. E aí você decide morrer na região de Nevada. Então, assim, o que torna essa disjunção verdadeira é um dos disjuntos. É você morrer em Nevada, você escolheu isso. Mas você é moralmente responsável pela disjunção? O Robinson vai falar, não é moralmente responsável pela disjunção, foi ele quem raptou, ele quem colocou você no avião. Então parece que esse argumento que eu ofereci por meio da relação entre veridadores e proporções complexas como disjunções parece falhar, né? Parece que só pelo fato de você ser moralmente responsável pela verdade de um dos disjuntos não torna responsável pela disjunção. Esse caso é complicado, bem complicado, e casos complicados eles sempre exigem distinções, e aqui eu vou fazer uma distinção para responder esse caso. Tem uma distinção entre disjunções verofuncionais, que é aquela da lógica clássica que vocês aprenderam, e disjunções que não são verofuncionais. Aqui eu estou repousando o trabalho do Dessart, no artigo da Mind de 2009, e ele argumenta que nem toda disjunção é verofuncional. Então, na teoria dele, você tem disjunções relativas à imprecisão. Por exemplo, quando o futuro é aberto, você vai jogar uma moeda, ela vira cara ou vira coroa. Essa é uma disjunção não verofuncional, porque ela não é verdadeira em virtude de um dos disjuntos ser verdadeira. Ela é verdadeira em virtude de outra coisa. Em virtude do mundo ser tal que ou a moeda vai virar cara ou vai virar coroa. Mas não é verdadeira em virtude de um dos disjuntos. Então, assim, para resolver esse problema, a gente tem que estipular que o princípio ele só vai valer quando a gente está lidando com disjunções verofuncionais. Então, no caso em que o Robinson apresenta, a disjunção ela não é verdadeira em virtude de um dos disjuntos ser verdadeiro. Ela é verdadeira em virtude dele ter determinado o mundo de modo a aquela disjunção ser verdadeira. Então, se a gente restringe a análise para casos de disjunções verofuncionais, o contra-exemplo dele pode ser evitado. Desculpa, eu não consegui entender muito bem por que a disjunção não é verofuncional. Não é verofuncional porque ou você cai no Arizona ou você cai no Nevada, você não caiu em nenhum lugar ainda. É como o caso de uma moeda. Assim, se você tem uma moeda e é uma moeda que não está enviesada,
a seguinte disjunção é verdadeira, ou ela vai virar cara ou vai virar coroa, independente de um dos disjuntos serem verdadeiros. Porque os disjuntos ainda não são verdadeiros, porque senão arremessou a moeda. Mas a disjunção é verdadeira, só que ela não é verdadeira em virtude dos disjuntos. É quase um caso de tautologia. Não é, então eu tô tentando, é difícil capturar isso, né? A priori só tem as duas possibilidades. Exato, só tem essas. É como uma tautologia. Exato, como P ou não P. Mas parece que isso é verdade porque vai cair um dos dois. Exato. Você tem acesso ao mundo possível no qual é suficiente um dos disjuntos para virar a disjunção verdadeira. Mas é esse mundo, é acesso a esse mundo que vira, que é relevante. Mas que faz não ver funcional essa disjunção. Porque não é a disjunta, nenhuma das disjuntas que está tornando a disjunção verdadeira. Ela já é verdadeira. O fato não muda. Mas se você quiser, não sei se você vai começar a estudar com isso no avião. Vai tomar a situação. Como assim? Ele já está no avião? Então não precisa contar que aconteceu rápido. Já está lá. Ele está caindo já. Não, pior, já está sendo no avião. Já não. Então, porque parece que você tornou inevitável a verdade da disjunção. Assim, mesmo nesse caso, o cenário ele é construído de tal modo que ele vai cair num lugar ou outro. Tal como quando você arremessa uma moeda, ou ela vira cara ou ela vira coroa. Parece que o futuro, você já sabe que aquilo vai acontecer. Mas essa proporção complexa não é verdadeira em virtude de um dos disjuntos. Então, assim, a ideia é precisamente essa. O que torna a disjunção verdadeira? Então a gente vai ter aqui, né? P o quê? Se o que torna isso verdadeiro ou é P ou é Q, então ela é vera funcional. Se não é nem P nem Q que torna ela verdadeira, então ela não é vera funcional. Então, os casos em que o futuro está em aberto, que nem P ocorreu ainda, nem Q ocorreu, ela vai ser uma disjunção não vera funcional. Então a moeda vira cara ou vira coroa, mas você não arremessou a moeda, não foi nenhuma coisa nem outra. Então o que torna a disjunção verdadeira? Eu não sei, mas a gente não precisa dar uma resposta para isso. O que é importante é que na teoria do Dessart ela não vai ser vera funcional. Eu só estou interessado aqui para os propósitos do meu argumento em disjunções vero-funcionais, como P ou não P, por exemplo. Isso é só um nome, né? Vero-funcional e tal, porque as duas são vero-funcionais no sentido de que vão obedecer a possibilidade, claro. Mas aqui do ponto de vista de truth maker, sabe, de veridadores. Então essa seria a resposta ao primeiro ponto. Só que assim, tem um outro elemento da análise que eu estou trabalhando nisso ainda, porque quando a gente fala de responsabilidade moral, você tem duas condições, né? Uma é metafísica, que é, você poderia agir de outro modo, ou você é a fonte última da sua ação. Na minha análise formal, eu quero capturar a ideia de que você é a fonte última da sua ação. Você é moralmente responsável por P, se a sua ação é o que torna P verdadeira. Mas tem uma outra componente que é importante também para a responsabilidade moral, que é uma componente epistêmica. Eu vou dar um exemplo aqui como que a componente epistêmica apresenta um problema para a minha análise. É o exemplo da fabricação de bombas. A Ana é uma ótima engenheira eletrônica, ela é contratada para resolver o problema de um curto-circuito de um dispositivo governamental. Ela é informada de que o dispositivo é equipado, é um equipamento médico usado em cirurgias complexas. No entanto, isso é mentira. O dispositivo é uma bomba que será usada contra pessoas inocentes. Ela não sabe nada sobre remédios ou fabricações de bombas o suficiente para descobrir que foi enganada. E ela conserta com sucesso o problema na rede e, portanto, ela acaba consertando a bomba. Mas ela não sabia que era uma bomba. E diversas pessoas inocentes vão morrer. Ela não sabia disso. Ela é moralmente responsável? Bom, a verdade da proposição de que a bomba explode depende da ação da Ana, embora ela não soubesse isso. Então, parece que minha análise falha, né? Não, com certeza falha, porque eu não estou levando em consideração o elemento epistêmico, a análise. Então, aí eu tento colocar, né, uma segunda condição que eu estou trabalhando nela. Então, não só o validador da proposição tem que ser a ação do agente, né, ou causado pela ação do agente, mas
ou a gente tem que estar ciente, ou a gente tem que saber. Aqui você tem várias teorias que tentam capturar o componente epistêmico, que o veridador de P obtém em virtude da ação do agente. E tem que ser um act token, um espécime de ação. Isso vão levantar outros problemas que eu não vou discutir, porque isso é um trabalho ainda que está em progresso, para capturar precisamente essa noção epistêmica, a análise. Bom, era tudo isso. Obrigado. Oi, pessoal, tem alguma pergunta? Vai lá. Não, eu fiquei chateado porque você já trouxe o caso que eu queria. Só que eu pensei um diferente, né? Que era Vamos lá. Tipo uma médico que tem situação tal que para salvar a vida precisa dar uma injeção de adrenalina, só que o enfermeiro troca a adrenalina por remédio que vai dar um choque anafilático, que vai matar e tal. Por que eu pensei isso? Justamente quando você falou da transferência por um condicional, material, pensando se não deveria adicionar aí um operador epistêmico. Não, com certeza, isso é necessário para a nossa análise de responsabilidade moral. Porque você pensar assim no duplo efeito também, né? Você se defende de um ataque e acaba matando o agressor. Você tem que saber todas as consequências previsíveis da sua ação, e você é moralmente responsável por todas elas, ou apenas por aquelas que você sabia que poderiam acontecer e tal. Que eu acho um lance interessante de ser levado. Então, na minha análise inicial, eu tinha colocado S sabe que a ação dele é o veridador da proposição. Mas conhecimento é muito complicado, que é a mesma objeção que tipicamente se levanta ao consequencialismo, vai se levantar aqui. Assim, você não tem conhecimento do futuro. Então, quando você tiver uma cadeia causal muito distante, você pode executar ações agora que vão ter efeitos daqui, digamos, 50 anos. Você nem lembra disso mais, você vai ser moralmente responsável por isso? Por um lado parece que sim, que é o mesmo agente, por outro a condição epistêmica não vai ser satisfeita, você não vai lembrar, digamos. E aí eu não sei bem qual que é a teoria que eu quero incluir aqui. Eu estava usando a awareness, que seria um pouco mais fraco, mas ainda estou estudando a literatura sobre isso, para ver como preencher esse ato, né? Na análise. Intenção também tem essas teorias, tem intenção. Que a intenção garante que, por exemplo, não vão ocorrer casos sem querer que vão te dar responsabilidade moral, como matar, por exemplo, você está atirando em alguma coisa e mata uma pessoa sem querer, você está atirando no alvo, mata uma pessoa sem querer. Não, com certeza. E assim, uma coisa que eu pensei também... brincando de atirando, né? Pacificamente. Eu acabo matando uma pessoa. Mas uma coisa interessante também é que a gente precisa de uma teoria específica da individuação de ações. Porque na metafísica de ações, a teoria do Davidson, da Enscombe, é de que, por exemplo, se eu apago a luz da minha casa e ao fazer isso, eu apaguei a luz, eu avisei o bandido que ia assaltar minha casa, que alguém estava acordado, eu acordei o meu vizinho, digamos... assim, parece quantas ações eu executei. Eu acordei o vizinho, eu avisei o bandido, eu acendi a luz, eu toquei no interruptor. São 4 ações diferentes ou é uma única ação? Na teoria do Davidson, você só executou uma ação sob descrições diferentes. Eu acho que essa teoria não vai dar certo com a minha análise aqui. Porque, digamos, esse caso da Ana, em que ela conserta a bomba, mas na verdade ela pensa que está consertando um curto-circuito, se ela está executando a mesma ação, ela vai ser moralmente responsável. Eu não quero que esse seja o caso. Preciso que a ação de consertar a bomba seja distinta da ação de consertar curto-circuito. Parece que a intenção dá conta de tudo isso. A intenção dá conta. Aí você precisa dessa teoria refinada da individuação de atos, que é uma coisa que eu estou fazendo. Você já viu o livro do aqui, né? De quem? Desculpa? O livro do Ghostword Killer, inclusive esse da caminhada nova. Não li, não conheço. É recente? Não, é um pouquinho antigo já. Antigo. Esse do certo. Sim. Tá bom. Eu pensei nesse exemplo como um contra-exemplo análise, né? E algo que eu preciso trabalhar.
Então, em algum momento, uma das análises que você apresentou fala que uma pessoa é responsável por uma ação quando ela causa ação ou quando ela causa uma ação que tem como consequência aquilo, né? Agora a gente pode entrar nesses domínios de consequências e falar que ela causou uma determinada ação, quer dizer, a ação dela foi causada ainda por alguma outra coisa, e aí minha dúvida é, se a ação dela foi causada por alguma outra coisa da qual ela não é responsável, ela ainda é responsável pela ação final? Lá no final, né? Exatamente, por isso que eu acho que o que vai ter que capturar isso é a componente epistêmica. Eu acho que ela tem que estar ciente de que, ou tem que ter a intenção de que a ação dela ou é o veredador da proposição, é uma causa do veredador. Não, minha pergunta é outra. É assim, suponha que a causa, ela fez uma ação, né? Mas suponha que essa ação dela foi causada ainda por alguma coisa da qual ela não tem controle ou qualquer coisa assim. Entendeu? Então assim, parece que se a ação dela foi ainda causada por alguma outra coisa da qual ela não poderia modificar, então parece que ela não era responsável pela própria ação que ela realizou. Então, digamos assim, a tataravó do Hitler era moralmente responsável pelo fato de... E se ela era moralmente responsável por, de algum modo, ter construído Hitler, vamos falar assim, parece que o próprio Hitler já não era responsável pelas suas ações. E quem era responsável de fato era ela. Pelo menos ela era parcialmente responsável. A gente não quer isso. Parcialmente. A gente não quer isso porque você não pode saber o futuro. Né? Então, eu acho que o trabalho para responder esse tipo de caso vai ser exatamente assim, eu acho que a condição metafísica vai ter isso, mas tem que ter uma outra condição. Tem que ter uma condição de que a gente tem que saber quais são as consequências. Então, assim, ela não tinha como ela saber que o Hitler mataria milhões de pessoas, ou não tinha intenção de que... Mas acho que a intenção é uma boa também, né? Eu acho que pode trabalhar com dois lugares. De repente, contrafactualmente também. Se ela soubesse que tais responsabilidades não faria, no caso contrário de responsabilidade sim, já faria assim mesmo, então... É uma boa, né? Porque essa é a cláusula da teoria do Nozick do conhecimento, né? Ela sabe que P, se P fosse o caso, ele saberia, se não fosse o caso, ele não saberia. E se ela tinha meios de saber e não buscou. Sim. E aí seria uma outra cláusula. Sim. Eu acho que eu poderia entrar nessa... E aí o interessante é fazer esse trabalho, vamos dando as condições e aí a gente vai pensando em contra-exemplos, né? Você constrói a teoria. Preciso fazer isso ainda. Boa sugestão. Mais um ponto. Quando eu perguntei sobre o operador M e a factibilidade de M, me parece que um dos argumentos que você utilizou depende intimamente de M ser factível. Então, nesse sentido, a gente precisa de alguma justificação para a factibilidade de M e eu não estou certo de que M é factível. O Van Inwagen ele fala sobre isso. Se uma proposição ela é falsa, então, assim, não tem um problema, porque a gente está interessado em ser responsável ou não ser responsável por estados de coisas que obtém. Então, se o estado de coisas não obtém, acho que o argumento dele, faz tempo que eu não leio sobre isso, porque é tão ortodoxo, vamos ver se faz sentido. Então, a ideia de que se o estado de coisas não obtém, não tem problema você ser moralmente responsável por isso. Não tem problema. O problema é a gente falar assim, por exemplo, o quadrado é redondo. Isso não tem. Não obtém. Não tem. Então, assim, se a gente fala que ninguém é responsável por isso não ter, esse operador de ninguém é responsável por não vai ser factível. Se a gente estiver falando de falsidades. Claro. Aplicando uma proposição. Se a gente está falando de falsidades, ele não vai ser factível. Então ele não é factível. Então, mas suponha que a gente vai estipular, então esse é um outro operador. Agora tem um outro operador que é a contraparte dele que é factível. E a gente vai usá-lo para analisar a relação entre responsabilidade moral e proposição. Qual que é o problema da gente estipular que ele é factível? Porque me parece que aí seria uma pressuposição do seu argumento que estaria completamente sem justificação. Não, é que a gente quer analisar a relação conceitual entre proposições verdadeiras e responsabilidade moral.
Então tem uma motivação para isso. A proposição que descreve o mundo no passado distante, ela é verdadeira. Alguém é moralmente responsável por ela? A gente quer entender como isso funciona. Então, mas repara que a factibilidade da proposição, ou o fato da proposição ser verdadeira, não está advindo do fato do operador estar sendo operado sobre ela. Ela é simplesmente uma proposição verdadeira, porque nós decidimos começar com uma proposição verdadeira. Sim. Então eu não sei por que eu ainda precisaria dizer, esse operador é factível. Então, não, você está dando compreensões. Se a proposição não for verdadeira, então o que se segue é que MP é falso também? É falso. É factível porque é uma verdade necessária? Não, é estipulação. É por estipulação. Se você partiu do determinismo, não foi? Ou não? A gente parte do determinismo. Partiu que seria uma verdade necessária, não? Dado passado às leis da natureza. Dado passado às leis da natureza, então P ocorre. E aí eu acho que é por isso. Não, é porque tem a regra lá do necessariamente P se segue MP. Né? Mas acho que não é esse o ponto. É só a gente pensar assim, de MP se segue P? Então, mas essa definição... Ninguém tem responsabilidade sobre se as cadeiras são para sentar. Disso segue que as cadeiras são para sentar? É isso que ele está questionando. O operador ele é definido assim. O primeiro lá do Van Inwagen era o N. NP é verdadeiro se somente se P é verdadeiro e ninguém tem escolha sobre esse P. Depois, quando ele introduziu o outro operador, P é verdadeiro e ninguém é moralmente responsável por P. Ele introduziu a factibilidade. Mas a motivação era essa: não tem problema no caso que a proposição for falsa. Não tem problema porque nada problemático vai seguir disso. Não sei ainda. Então se a gente conseguir mostrar isso é interessante. É interessante. Mas assim, o que eu diria pra você é, bom, dado que todo mundo nessa literatura assume a factibilidade do operador, minha prova depende de como interpreta o operador. E a factibilidade não é problemática. Se for, melhor ainda, né? Porque ele tem um ponto mais original para discutir. Alguém tem mais alguma pergunta? Observação? Bom, agora todo mundo pode beber, né? Valeu, Bruno.